Esse tema que escolhemos hoje foi em função do último parágrafo do nosso encontro passado, onde, o último parágrafo ali, o último momento nosso, foi vermos o desencarne como bênção. E daí eu saí no compromisso de nós trabalharmos que o desencarne que vemos como bênção é o desencarne mesmo. Não é um desencarne antecipado. Não somos, o Espiritismo não é a favor do aborto, nem da eutanásia, nem do suicídio, seja ele assistido ou o suicídio tomado decisão pessoal ali, a pessoa no seu individual. Qualquer forma de antecipação, de término de um projeto encarnatório, o Espiritismo, portanto, o espírita não é a favor. Mas como terminamos o nosso momento, nos convidando e nos sensibilizando a ver o desencarne como bênção, isso poderia pairar na cabeça de alguém aí no público que nós estávamos vendo qualquer forma de desencarne como bênção. Nós deixamos claro que o desencarne que vemos como bênção é a possibilidade maior do ser de, quando um corpo físico, um conjunto bioquímico, que é o seu servidor aqui na Terra, na sua rota e na sua marcha evolutiva, quando esse conjunto deixa de ser um servidor à altura das potencialidades daquele espírito, para que ele possa produzir suas transcendências através do aprendizado, das experiências, da prestação de serviço à humanidade e a si mesmo, quando esse servidor deixa de prestar esse serviço ao Espírito, Deus nos concede a bênção de, enquanto espíritos, nós podemos nos desligar, continuar nosso aprendizado, nosso trabalho, nossos estudos, continua tudo, desencarnados, e como disse o nosso grande mestre Jesus, o que é da terra é pó, retorna à terra, que é o corpo físico, o conjunto bioquímico é da terra, e retorna. Com muita fé em Deus, e com a orientação dos bons espíritos sempre, nós haveremos de estar construindo possibilidades para fazermos desencarnes naturais. E estarmos sendo cada vez mais convictos de desencarnes naturais. Mas esse natural tem que partir da nossa alma. Já lá na alma, que é quem nos move para o imaginário, nós já construirmos o tempo todo um imaginário que nos permita partir naturalmente. Nós conseguirmos vencer, por exemplo, o medo do desencarne. Nós conseguirmos vencer a dúvida do que é o lado de lá. Porque, afinal, o lado de lá é o que o espírito é capaz de viver, no uso da sua consciência. Das leituras que ele está aqui, já se aprimorando, já trazendo um potencial enorme de leitura, e no convívio com todos e com tudo aqui, vai aperfeiçoando cada vez mais esse potencial de leitura, de espaço, leitura de mundo, leitura de si, leitura do outro. E ele desencarnando e vai continuar fazendo essas leituras livremente. Vai continuar um trabalhador.
E assim como nós aqui temos orientadores, com todas as suas dificuldades, mas temos orientadores, assim como nós temos aqui linhas de recurso para o nosso aprimoramento, no polissistema espiritual, com muito mais eficiência. Quando alguém fazia alguma colocação acerca, por exemplo, de como os espíritos atendem, ou de desencarne, que a pessoa está isso, está aquilo, está abandonado, o irmão Antônio Grimo categoricamente dizia: se os senhores estão habitando um planeta que os educadores ainda não conseguem fazer o melhor trabalho, que os orientadores dos senhores às vezes não conseguem fazer o melhor trabalho, no polissistema espiritual, formamos equipes muito cuidadosas nesse sentido. Então nós não temos que temer o desencarne. Mas diante da preocupação de se estamos endossando encurtamento de capital de vida aqui no planeta, capital do projeto encarnatório, porque quando se comete um ato que encurta o projeto encarnatório de um espírito que está aqui encarnado, não destruímos a vida. Nós fizemos encurtamento do projeto encarnatório. A vida é maior. E até é importante esse momento hoje para nós nos sensibilizarmos ainda mais, para orientar nossos irmãos que porventura chegarem a nós com alguma ideia, com tristezas profundas, angústias profundas, melancolias profundas, depressões, desânimo, falta de encorajamento para viver, nós dizermos, mas assim com convicção, por ter alcançado mesmo isso, de que não pensem em conspurcar contra seu projeto encarnatório e pôr um fim à sua marcha aqui agora no planeta, porque você vai continuar vivo. Você vai continuar com todo o seu acervo de conhecimento, de sabedoria, de memórias, e vai acessá-los com mais clareza do que acessa aqui. Não vale a pena. Nós não vamos nem ficar com linguagem, porque olha, pensa na sua mãe, porque às vezes naquela hora o cara não está conseguindo pensar no outro, não. Ele está tão atolado nas suas angústias, que é difícil para ele pensar no outro. Mas nós conseguimos chamá-lo, em primeiro lugar, chamá-lo a nós, assim, dizer: fulano, a vida é bem maior e, portanto, nós não destruímos a vida. Nós não destruímos a vida. Você vai destruir, você vai fazer um corte, uma ruptura no seu projeto encarnatório. Você vai continuar vivo. Só que a cada desencarne, seja em qualquer ordem que for, seja alguém que fez um ilustre trabalho na área das artes, que fez um belíssimo trabalho na área da física, da química, da matemática, das ciências sociais, nas ciências médicas, seja que trabalho maravilhoso ele tiver feito, ou aquele que não conseguiu, que acha que não conseguiu fazer um bom trabalho, aquele que acha que fez só coisa ruim aqui, no processo de desencarne, ele tem a possibilidade de fazer revisão de tudo isso e fazer um saltinho quântico evolucionário. Ele vai enxergar mais. Ele vai conceber mais, vai perceber mais, vai se conscientizar mais, vai conseguir fazer uma leitura de si, do mundo, das coisas, melhorada, ampliada. Não tanto que a natureza não dá saltos,
mas a cada instante estamos evoluindo e segundo os espíritos orientadores. No processo de desencarne, esse passo é um pouquinho mais largo, é um pouco maior. É a hora que você vê o filme inteiro, né, pastor? É a hora que você vê o filme inteiro. E nós conseguirmos mostrar. Quando a gente fala das possibilidades de desencarnes, primeiro, assim, vamos ler o tema de hoje, né? Eutanásia, ortotanásia, distanásia, suicídio assistido. Bom, quase com certeza todo mundo aí já sabe o que é isso tudo, mas vamos fazer uma recordada para elencar bem nosso momento de hoje, né? Primeiro é esse momento aqui, o direito do espírito encarnado de seguir até o fim de seu projeto encarnatório é um dos bens maiores aqui no planeta. O bem maior, a vida. Pois não. É isso que a vez você falou? Conseguir se desligar, conseguir se desligar de um conjunto de situações e uma delas é o corpo físico não estar mais atendendo o espírito na sua caminhada, ele não está conseguindo construir um espaço de sentido onde ele se encaixe bem nos seus anseios, suas potencialidades e etc. Ele não está mais conseguindo acompanhar, por exemplo, a marcha da cultura, a cultura local terra. E ele tem a bênção, nós todos temos essa democracia fantástica de poder nos desligarmos do corpo, enquanto espírito, fazermos uma boa caminhada desencarnados, conseguirmos enxergar quais as vantagens de fazer encarnação na Terra, seja na Terra ou em outro planeta, se estivermos qualificados para outro, e começar a traçar, a delinear o que gostaria de colocar em ênfase para novos aprendizados que o sistema material aqui, por excelência, colabora para esses aprendizados, e ele conseguir de novo fazer um projeto encarnatório. Porque no entendimento espírita, esse é o processo. Nós desencarnamos, nós passamos por acolhimento, orientação, reorientação, passamos a fazer parte de equipes espirituais em processo, primeiro, de aprendizado, de aprimoramento, de trabalho, aprendizado para aquele novo momento. Não estamos dizendo que a gente apagou o que sabia. Com o que já sabe, vai aprender o novo para novas empreitadas. E vamos conseguir, ao longo do tempo, verificar que, por exemplo, já fiz uma certa abertura no sentido das ciências biomédicas, mas eu agora gostaria de fazer uma abertura maior de consciência no sentido das ciências sociais. Eu gostaria de me humanizar, porque quem sabe eu até estudei bastante, até me qualifiquei bastante, até assim, para as ordens da Terra fui até reconhecido tecnicamente, mas percebo agora que me faltou, por exemplo, no humano, que me faltou no social. E eu quero voltar e não só me qualificar para melhor, já fazendo prestação de serviço, uma prestação de serviço melhorada num contexto social meu melhor. A gente vai fazendo nas revisões nossas leituras e releituras e determinando o que gostaríamos de pontuar numa próxima encarnação. Não quer dizer que vamos chegar aqui e fazer só aquilo, porque uma vez que nós já trazemos esse acervo todo, nós somos capazes de fazer atuação em várias frentes, mas pontuar as que gostaríamos de primar mais nelas. E aí nós temos os orientadores, os instrutores para compor esses projetos.
E para evitar que nós façamos confusão entre agradecer a possibilidade, a bênção de poder desencarnar, é que estamos trabalhando, ou tentando juntos aqui, colocar aquilo que nós sabemos que existe, mas não é o que endossamos. Inclusive, a própria Constituição, graças a Deus, não acolhe a nossa Constituição. Um deles é a eutanásia, que é a conduta pela qual se traz a um enfermo em estado terminal ou portador de enfermidade incurável, que esteja em sofrimento constante, procedimentos que provoquem um desencarne rápido, sem dor. Aí, o apenado também, né? Os apenados dos países que têm pena de morte, o que é praticado é a eutanásia. Inclusive os produtos são os mesmos, que é o barbitol, o pentabarbitol pentabarbitol e seus primos e correlatos. É um medicamento. Assim, é um medicamento. É um medicamento que é usado como sedativo, é usado como entorpecente e que também pessoas conseguem clandestinamente e até praticam suicídio com ele. Graças a Deus, a nossa Constituição não acolhe e a eutanásia no país é considerada crime. Vamos lá para separar eutanásia de suicídio assistido. Na eutanásia é um profissional da área da saúde ou não Ajudar que quer ajudar alguém a partir, essa pessoa pede a ele, ou mesmo não pedindo, ele resolve que aquela pessoa está sofrendo muito e que não tem cura mesmo, aquele estado que aquela pessoa chegou, não há reversão, não há melhora e que ele vai dar uma ajuda para aquela pessoa partir. Considera-se que ele não tem direito, é isso dentro da nossa doutrina? Não, na maioria das vezes a pessoa que sofre eutanásia, ela até solicita. Considera que o espírito não está aprendendo e que só está havendo sofrimento por parte da pessoa. E é aí que o espiritismo não se coloca a favor. Porque, para nós espíritas, o espírito está aprendendo, criando possibilidades de transcendências com todas as experiências que ele vive. Enquanto ele estiver ali, encarnado, naquele conjunto, ele está aprendendo, ele está se superando, ele está criando sensibilizações para se tornar alguém melhor. Mesmo nos cuidados paliativos, né? Os paliativos vêm depois. Vem depois, pode deixar que nós já chegamos lá. Que é na ortotanásia. Entender? Ficou mais claro? Ficou. Por que que o espiritismo não conseguiria acolher? Porque para nós, o fim das vitalidades do conjunto bioquímico não é o fim do espírito. E um conjunto bioquímico num leito sem possibilidade de reversão do quadro de doença, sem possibilidade de ir para as festas de aniversário, para o casamento de não sei quem, para o chá que a Nádia vai fazer para tomar com não sei das quantas, ele não está com essas possibilidades, mas ele está com as possibilidades do aprendizado que é possível a ele naquele momento. E para nós não há a situação do que não há nada a fazer, há o que fazer. Cuidar daquela pessoa até o seu último instante, sabendo que ela está aprendendo, crescendo, ela está evoluindo, ela está fazendo transcendências a si mesma. Mas é muito difícil as enfermeiras, os médicos saberem disso. Numa cultura materialista fica difícil, mas estamos nós aqui
criando processos de vibração através da construção do conhecimento, através da reespiritualização. Estamos nós criando, ajudando a tantos outros grupos por aí afora a disponibilizar vibrações para que chegue a todos, porque vai chegar a todos. Que eu fiquei até pensando que talvez fosse um atraso, isso de não aceitar, porque tem certas religiões que eu já vi falando, que, por exemplo, que proíbe transfusão de sangue. Não, aí já é um outro contexto. Aí realmente eu diria que é um atraso não aceitar a transfusão de sangue feita adequadamente. Não está em questionamento aí. Ok. E eu nem entraria no mérito de outras religiões. Pois não, Aninha. Mas é importante falar também que às vezes essa pessoa que está ali. Eu só ia complementar falando que às vezes aquela pessoa que está ali num estado, né, terminal, ela não está só ela, o espírito dela aprendendo. Às vezes ela está ali no processo até missionário para os familiares e outras pessoas que também estão aprendendo muito com ela. É só isso. E até de avaliação de comportamentos, de condutas, de hábitos de vida e tudo. Todos aí já passaram quase com certeza pela experiência de acompanhar irmãos nossos, irmãos que eu falo no sentido da humanidade, né? Mas alguns passaram por questão de irmãos biológicos. O quanto nós aprendemos com a dor dele ao fazer algumas avaliações e verificar por que ele chegou ali naquela situação. Quais foram os eventos que colaboraram muito para que ele estivesse naquela situação? Vou querer praticar isso? Exatamente. Essas semeaduras que esses irmãos estão ali nos fazendo. Tudo bem aí, da eutanásia? Isso bom para ele. Ele perdeu um irmão hoje, né? E então tem muita coisa assim. Estamos aqui. Até aqui foi tudo bem? Tá bem. Tá bom. Eu acho que E até coloquei aqui, já falamos, né, que o Penta Barbital, que o nome comercial é Nembutal. Eu até ponho esses nomes, porque como a gente vive numa sociedade e a qualquer hora alguém pode nos pedir para fazer alguma coisa, se eu nunca ouvi falar esses nomes e alguém me pede para comprar isso em algum lugar para ele. Ou usar que é bom para alguma coisa. Ou usar sem prescrição médica, porque como ele é sedativo, ele alivia dores, ele alivia alguns quadros. Podemos usar sem prescrição médica na base da automedicação, porque ele foi aplicado no meu primo, no hospital, e foi uma beleza e tal. Foi aplicado sob uma supervisão de profissionais. E nós temos que ter cuidado, primeiro que a gente tem uma coisa de prestimosidade. E uma prestimosidade sem uma atenção maior do que é que eu estou servindo. O que é eu estou me prestando a comprar o que é usado para quê e para quem. Aí a gente já sabe que a família do Barbital inteira ou é restrita a médico sério, lá nas suas devidas condições, ou de maneira alguma. Outra maneira nenhuma. O outro viés de desencarne, nós estamos falando aqui, gente, pode olhar que é desencarne medicalizado. Não é a proposta do Espiritismo, é o contrário. A proposta do Espiritismo, pode ver todas as mensagens dos Espíritos, dos livros espíritas, é adotarmos condutas e hábitos de vida que nos permitam desencarne não medicalizado ou minimamente medicalizado. Essas opções aqui são as altamente medicalizadas.
Mesmo a ortotanásia. A ortotanásia ocorre a suspensão dos procedimentos médicos na fase terminal do enfermo para que ocorra o desencarne natural, com uso de cuidados paliativos capazes de aliviar os sintomas que levam ao sofrimento. Essa suspensão de procedimentos que envolve desde procedimentos à luz de instrumentos, à custa de instrumentos, como procedimentos à custa de medicamentos, são suspensões que são inerentes ao médico fazer. Porque se nós formos fazer sem conhecimento, sem estrutura hospitalar e etc., que estrutura hospitalar não quer dizer que a pessoa tenha que estar no hospital, mas ela está em casa sob os cuidados do médico que indicou a fisioterapeuta fulana, que vai lá, que olha, cuidadores treinados, especializados. Há uma estrutura médica em casa hoje, a possibilidade de estrutura médica em casa hoje, que a pessoa é capaz de estar ali como se ela estivesse num esquema hospitalar de atenção, de cuidados e de administração maravilhosa, com a vantagem de estar em casa. O nosso grande cuidado é seguirmos o que os profissionais de saúde estão ali orientando. E se não acreditamos neles, resolveu que não está gostando da conduta daquele médico, daquele fisioterapeuta, daquele cuidador, vamos buscar encontrar um outro que a gente acredite, para que nós possamos permitir à pessoa fazer o seu desencarne à custa de cuidados paliativos, porque hoje quem estiver nas mãos de bons profissionais, ele não morre morrendo de dor. Ele morre da enfermidade. Graças a Deus, a medicina, junto com as indústrias farmacêuticas e fitoterapeutas e massoterapeutas e esse conjunto todo de profissionais já conseguiram desenvolver métodos e processos para aliviar dores. Sem morfina? Com ou sem. Depende de quanto precisa de aplicar de morfina. Nós não podemos achar assim, porque é morfina, que a gente traz até uma imagem dela muito ruim, que ela não é um cuidado paliativo dependendo da fase que aquele enfermo está. Eu acolhi na minha casa um primo que na reta final dele usava morfina. E ele desencarnou com qualidade no sentido de dor, de não ter dor. De não ter dor. Ele era terminal, tá, gente? Ele era terminal. Mas aplicar morfina seguindo a prescrição médica, orientação médica, na dose certa, para alguém que está previsto, que Não tem mais o que todas as avaliações ali levam a saber que ele vai viver mais encarnado aqui mais uns 15 dias. E ele ter 15 dias sem dor, algumas formas de câncer, por exemplo, elas produzem muita dor. A dele era uma dessas. E morre sem dor. E agora já tem especialização, né, Nádia? São uma coisa, tá, gente? Estamos falando de aplicar morfina à torta e direito, não. Lembra que o médico é que prescreve e a gente liga para ele para dizer quais estão sendo as reações e conversa e discute. E Nádia? Peraí, ela faz parte, ela e tantos outros medicamentos, dos cuidados paliativos. Porque nós estamos falando de paliativo, não estamos falando que a pessoa tem condição de sarar e que eu estou aplicando morfina nele, tirando as possibilidades
dele voltar a ser uma pessoa saudável, porque ela vai diminuir muitas situações bioquímicas que não vamos conseguir fazer a reversão uma vez que aquilo for, entre aspas, machucado. Nós estamos falando de doente terminal. E que nós todos seremos terminais uma hora. Com essa ou aquela qualidade, mas seremos terminais. Nós todos temos que estar com uma, inclusive, resiliência, um conhecimento que nos permita uma segurança para acudir, atender até o último suspiro de irmãos nossos. E alguns extremamente queridos. Nossos progenitores, irmãos biológicos, sobrinhos. E já sabemos aqui onde encaixa. Mas há de encaixar na horta, se for doente terminal, que tenha que ser à luz dessa medicalização toda, que nós saibamos optar pela ortotanásia, que vai tirando aqueles procedimentos que são até mais, eu diria, sacrificantes da pessoa, que é espetada para todo lado, é isso e é aquilo o tempo todo, vai diminuindo tudo isso e a pessoa vai tendo um sossego para viver seus dias. Com amor, com dedicação nossa, com cuidados, oferecendo o que ela consegue alimentar, oferecendo o que há de melhor em nós, no sentido de preparar mesmo algumas coisas que elas gostem. Perguntar o que você gosta de comer, o que você gosta de comer, mesmo que seja com sonda, o que você gosta de comer. É diferente eu chegar, e olha gente, são coisas que eu já passei por essa experiência, que a gente quando é arminho de família tem essa coisa maravilhosa. O cara tá lá e o produto vai por um tubo, tá? É diferente eu chegar com uma tigela que ele sempre rejeitou e eu chegar com uma tigela de algo que ele gosta muito. E ele me vê colocando o que ele gosta muito. Me lembro de uma das coisas que esse exemplo que eu dei aí, ele gostava de coisas de milho verde. E eu sou de uma região que a gente cresce especialista em comida de milho verde. Aí um dia era curau, outro dia era caldinho salgado de milho verde. Hoje você está com vontade de comer um caldo doce, ou você está com vontade de comer um caldinho de milho salgado? Ele escolhi. Ele ia sentir o sabor? Não. Mas nós sentimos sabor é só pelas papilas gustativas ou nós sentimos sabor pela memória? Memória. Pela memória. Essa é inesquecível. Essa é inesquecível. E na ortotanásia a gente vai buscando isso tudo. Nós queremos oferecer qualidade para a pessoa ter um desencarne. Ele está medicalizado, tá? Ele está privado de, às vezes, maior parte dos seus movimentos, passear, ir à praia aqui, fazer isso, fazer aquilo. Ele caminha ali com dificuldade, às vezes nem caminha mais. Ele está privado de muita coisa, ele está medicalizado, mas nós vamos permitir que nessa medicalização toda que ele precisa, para não ter dor, para não desmaiar, para não isso, não aquilo, ele receba coisas que ele goste e parta naturalmente. E uma outra opção... Nájila, espera, como se chama a especialização desses médicos? Porque eu tenho um amigo que é médico especializado na dor. Viu, eu não saberia te dizer qual é, não, porque isso não é uma expressão. Eu tenho um primo que é especialista nisso e confesso para você que nunca perguntei qual é o nome exatamente. Eu sei que ele é especialista em atender pacientes terminais, doentes terminais. Paliativista mesmo. Paliativista. É até irmão daquele Nair Ribeiro que cuida disso.
ele é, lá nos Estados Unidos, ele é especialista da dor. Então deve ser médico ortotanásia, né? Deve ser. Não. Ortotanásia não é uma especialidade médica. É uma das possibilidades de desencarne hospitalizado, medicalizado, que nome nós quisermos dar. Então nós temos eutanásia, que você aplica um medicamento numa pessoa para ela morrer logo, vamos dizer isso, desencarnar logo. Ortotanásia, que você vai, quando já fez tudo que era possível fazer no sentido de reversão do quadro, de ela voltar a ser saudável dentro do possível dela e tal, mas que ela caminha para o desencarne, ela caminha para o desencarne. A ortotanásia é não oferecer a possibilidade dela desencarnar agora, correndo, para, entre aspas, se livrar da dor. E a família se livrar de ter que cuidar de um paciente até seu momento final. A sensibilização é para isso. Temos que ter coragem de cuidar de nossos pacientes, de nossos enfermos, nossos irmãos, até o seu momento final. Mas se nós sabemos que a vida é eterna, eu vou ter zilhões de anos pela frente eternamente, e aquele período daquela pessoa, no máximo que ele vai durar, seja um mês, 6 meses, um ano. O que significa um ano na minha caminhada? Quando eu olho para trás e vejo assim, o ano tal não foi um ano tão tranquilo, tão confortável na minha vida, mas que eu olho hoje para lá, aquele ano já virou um pingo assim no meio dos anos que eu vivi. No meio dos 70, aquele ano já... Nossa, você olha, parece que ele virou um pingo. Quando você estava vivendo, até pela cultura, a gente estica os dias, estica o sofrimento, estica a angústia. Isso é cultural. Porque o que significa um ano cuidando de um irmão nosso? Se estivermos embarcados no materialismo, nós acharemos que aquele ano já faz 6 meses que eu cuido da minha mãe. Eu digo, quantos meses ela cuidou de você, irmão? Você está achando que 6 meses é muito? Quantos anos ela cuidou de você? E às vezes a gente tem que falar isso com a gente mesmo. Nájila, quantos anos fulano cuidou de você? Há quantos anos a humanidade cuida de você? Há quantos anos a humanidade cuida de você? Nájila, eu tenho um amigo que é meio, vamos dizer, intelectual. E a mãe dele está sendo cuidada por uma prima, porque ele não tem condições de estar com a mãe na casa, porque não tem um quarto disponível para ela. Tu sabe, no outro dia ela estava falando comigo, eu falei, como é que está sua mãe? Está melhor do que eu. Aí eu peguei e falei assim, em que sentido? Eu falei, porque ela está com todo o conforto, eu estou pagando 2 pessoas para cuidar dela. É o materialismo. Para cuidar dela, e eu estou pagando com o que eu não tenho para pagar. Aí eu disse para ele assim, você leva para sua casa, ceda o quarto que você vive com a tua mulher, entendeu? Para ela e durma na sala, primeiro. Agora, me diga uma coisa, quanto ela e o teu pai gastaram, entendeu? Para que você estivesse no mundo. E os 9 meses que ela te esperou? Foram tranquilos? Mas é isso aí. Eu fiquei abismada. São as semeaduras que nós temos que fazer. Não, mas numa cultura materialista, nós não podemos ficar abismados com essas coisas. Nós temos que saber que a cultura... A gente se choca, porque é da gente, né? A gente tem que chocar com a cultura, tá? Não com a pessoa. Porque a pessoa está produto da cultura. Lastimavelmente. E estamos nós aí para semear, sem julgamento. Depois a gente vai para a distanásia, porque agora nós vamos para outra forma de encurtamento de capital de vida, que é o suicídio assistido, que é diferente da eutanásia, no sentido de que no suicídio assistido, a pessoa, o enfermo,
consegue pelos seus meios e seus jeitos e negociações os produtos para ele ingerir ou aplicar em si mesmo. E por isso que chama suicídio. Mas acontece, não é aquele que salta da janela, entendeu? Do 10º andar. Não é o que chega na ponte Rio-Niterói e se joga no mar. Não, ele está sob cuidados médicos, ele está às vezes até hospitalizado e já sabe que é incurável, ele já não quer mais continuar naquela coisa que ele está achando horrível, aquela coisa de esperar os dias chegarem, esperar a hora chegar, desculpe, os dias transcorrerem, a hora chegar para ele partir. Ele encurta esse caminho pelas próprias mãos. Tá tudo bem? A diferença? Também aplicando medicamentos letais. E nós precisamos, enquanto religiosos, alcançar um equilíbrio para valorizar a vida num sentido maior, para saber que pela vida vale a pena alguns percalços que vamos ter que passar. E não sermos a pessoa que lá no fundo diz assim, nossa, mas é tão melhor morrer logo? Porque nessa de morrer logo, que o religioso e o não religioso falam, ele está alimentando. Ele está alimentando aquele que já está fragilizado ali pela doença e filosoficamente já pensa até que era melhor que eu bebesse uma coisa e morresse logo. Ou alimenta aquele que está cuidando daquele paciente e diz para si mesmo, mas é tão melhor se a pessoa morrer logo, eu vou ajudá-la a morrer. Há pouco tempo a gente viveu aqui no Rio uma situação de um enfermeiro que, coitado, Foi piedoso. com vários pacientes. E esse momento hoje é para nos sensibilizar a não sermos os semeadores dessas sementes. Porque quando nós achamos, quando vamos visitar alguém e que saímos de lá pensando, nossa, é tão melhor morrer logo, seria bom que morresse logo, seria bom que descansasse. Só da gente pensar já está ruim. Uai, estamos construindo o quê? Alguém pensa sem energia? Não. Vamos voltar aqui para energia. Alguém pensa sem energia? Existe pensamento que não seja onda? E existe onda que fique trancada aqui em mim. Eu cheguei em casa e disse para o meu esposo, fui visitar fulano, mas seria tão bom que morresse logo, está num sofrimento enorme. Vai ficar só entre mim e ele? Não, é uma onda. É energia. Não sai palavra sem ser energia. Não existe a não energia. Portanto, não existe a não vibração. Não existe a não frequência. Não existe a não interação. Porque energia é livre. Grande aprendizado hoje para mim. A senhora, no encontro da semana passada, a senhora falou no experimento da dupla fenda. A senhora concorda que é o cientista por trás do experimento que influencia o elétron? É o pensamento dele que... Não, o elétron não precisa de influência de ninguém para ele fazer seu trânsito, não. Ele é vivo, ele é vida. Não, da dupla fenda, dele ir para uma fenda ou outra partícula... Sim. Não é bem o cientista que influencia só, não. Ele vai saber fazer a sua escolha em função dos polos que ali disserem respeito a ele. Disserem algo a ele. Ele tem sua mobilidade própria. É que essa é a grande... Não é só o cientista influenciando. Nós influenciamos em tudo, mas nós não mandamos no outro. Porque quando a gente diz que existe livre-arbítrio, o livre-arbítrio não está só a partir do momento que somos espíritos. Assim como nós trabalhamos, é a visão do proto-espírito
existe o proto, qualquer coisa que diz respeito ao espírito. Nós vamos chegar lá, que vamos chegar num tópico depois disso aqui. Vamos para uma agora que é o contrário do que vínhamos colocando, né? Nós estávamos colocando as escolhas para duas escolhas para encurtamento de capital de vida. Uma que é permitir o capital de vida dentro daquele quadro, daquele paciente, fluir normalmente e desencarnar natural. A ortotanase é isso, o que ela busca é isso. Que os profissionais que são partidários, firmes dessa coisa maravilhosa, busca é que fulano viva seu capital de vida, e quem vai determinar é ele e a doença que também foi construída por ele no conjunto das situações e nas contingências todas, tá? A distanásia é o prolongamento artificial do capital de vida. O paciente, o enfermo lá, já não apresenta condições de recobrar a sua saúde, não apresenta condições de melhoria nenhuma, mas principalmente quando a pessoa tem recursos financeiros, lastimavelmente às vezes, até por questões de família, até por interesses de família, ficar prolongando um capital de vida, de projeto encarnatório, de forma extremamente artificial. A criogenia também? Que nós temos que nos cuidarmos para também não sermos partidários. Sei. E na medida que formos consultados, por exemplo, nós termos refletido sobre isso, porque a medicina, graças a Deus, na Terra, vai alcançando condições de vida artificial. Porque tá lá o paciente, o enfermo, não gosto muito dessa palavra paciente. Tá lá o enfermo. Mas por que você tem graças a Deus? Mas isso Graças a Deus, a medicina está alcançando a condição de vida artificial. De vida artificial. Porque para ela chegar à condição de manter uma vida de forma artificial, significa que ela apresenta condições, por exemplo, de desencarnarmos sem dor. Porque o passo anterior foi produção de instrumentos, instruções, medicamentos para nos acolher, para cuidar de nós. Mas na evolução disso tudo, esses instrumentos que são para nos proporcionar qualidade de vida, para vivermos o nosso capital de vida ali até o último instante, se o ser humano resolver utilizar para o fim de estender um capital de vida quase que artificial, a medicina apresenta condições de fazer só um minutinho. A medicina apresenta condições de ajudar nisso. Entendeu? Que é graças a Deus, porque no momento que já consegue estender um capital de projeto encarnatório, além do que a pessoa vai ser capaz, inclusive, de ter uma produção de qualidade de vida para ser feliz, estar ali sem estar tão vítima de instrumentos. Mas esse mesmo instrumento que prolonga capital de vida sem qualidade, nos atende para fazermos qualidade e conseguir melhorar a nossa saúde. Entendeu, Vilma? É como se usa. É como se usa. Está em questionamento aqui, nós temos que valorizar que a medicina já alcança essa possibilidade maravilhosa, que são as possibilidades que nos permitem ser atendidos
nas doenças, e que a nós humanos cabe é não explorarmos isso para estender capital de vida, porque eu quero esperar o menino ficar com que idade, ou quero esperar que nasça fulano, porque aí já é um herdeiro e já fica, pelo menos, vai estar resolvida a questão do patrimônio. Entendeu isso? Isso é um exemplo grosseiro, real. Real, infelizmente real. E que a distanásia pode ser utilizada para essas coisas materiais. Porque na medida que nós nos espiritualizamos, nós alcançamos que entre uma pessoa nossa estar ali numa vida artificial, só por instrumentos, ela não, nenhuma função fisiológica mais é feita por ela, e etc., nós alcançamos que Deus permite que ela parta, que esse espírito desligue daquele conjunto. Mas também a caminhada da humanidade já permitiu que tenha como você postergar. E nós sermos pessoas capazes de nos questionarmos: é justo postergar? Né, Viviane? Você que trabalha nos hospitais. A senhora considera criogenia pseudociência? Para mim não existe pseudociência, não. Existe ciência e a gente tem que alcançar até onde é ciência e até onde que é um devaneio humano que naquele momento ainda não está tão bem encaixado nas realidades. Mas é válido congelar? Depende. Congelar isso, pensando que vai reencarnar e vai utilizar esse patrimônio congelado, ou congelar o que o senhor está falando? Congelar um corpo humano, a criogenia, nós não concordaríamos. Nós não orientaríamos ninguém, porque aquilo que a gente concorda numa casa espírita, a gente seria capaz de orientar a pessoa a fazer. Essas duas moças, por serem gêmeas, amarem-se muito, uma vão desencarnar mesmo, elas não vão assustar de eu falar isso, e desencarna em tempo diferente, e também estou falando que são de casa, tá? E daí vai congelar o corpo de uma, porque ela pode voltar. Não, isso aí não, porque nós sabemos que quando um espírito reencarna, ele já reencarna com um outro olhar, já é uma outra dimensão, já é uma outra percepção de espaço, de alocação e de construção de sistema bioquímico. Nós não vamos, segundo a orientação dos espíritos, nós não utilizamos um conjunto bioquímico já montado num outro projeto encarnatório para um de agora. Porque cada momento é um momento, o espaço de sentido do espírito já é outro. Aquele corpo deixa de fazer sentido. Aquele corpo deixa de fazer sentido. O corpo que eu tenha adotado numa outra encarnação não faria sentido para essa, por exemplo. O projeto já é outro. O projeto já é outro. O meio que eu vou viver, as missões que eu vou desenvolver. Mas é uma ideia que permanece. Empresas ganham dinheiro com isso, com instalações. Porque o materialismo e o medo do desencarne e o querer ter de volta o que já teve continua nas nossas mentes. Nós continuamos alimentando isso. Eles não estão sozinhos nesse projeto aí, não. Eles recebem alimento da nossa parte. Os irmãos aí não escutam de vez em quando alguém dizer que queria que voltasse isso, queria que fosse aquilo, queria que não sei o quê. A gente alimenta. É que na hora que a coisa vem para o nosso lado, de nós assumirmos nossas vibrações, nós temos dificuldade de assumir, irmão. Dizer assim, eu ajudo a alimentar essa vibração aí. Porque é tudo vibração. Para alguém tomar uma atitude, ele compôs essa atitude num conjunto de vibrações que permitiram essa composição. Não são só de quem faz a conduta. São os alimentos que ele recebe.
Né? Qualquer bom trabalho de física que a gente lê vai estar dizendo das partículas todas se interagindo com todas, criando sustentabilidade para todas. Ou seja, todas as partículas recebem vibrações de todas as demais partículas e é assim que tomam decisões, seja lá o elétron, seja uma subpartícula atômica muito menor do que o elétron, seja nós humanos que estamos aí até dizendo que somos inteligentes, etc. Que somos os inteligentes, né? Porque inteligente nós sabemos que somos, mas sabemos que todos os demais irmãos são inteligentes. E cada um expressa a sua faculdade intelectiva, a sua inteligibilidade. Aí, eu vou aproveitar aqui nesse momento para colocar, nós seríamos a favor, por exemplo, de eutanásia em animais? Eu tenho um cachorrinho de estimação e o cachorrinho está assim, não tem como melhorar, não vai voltar a ser o que ele era, o veterinário me aconselhou a fazer eutanásia. Nós partilharíamos dessa ideia? Mas fazem demais. Não, nós não estamos questionando o que faz, Carmen. Eu fui levada. Nós estamos colocando os próximos momentos. Depois eu considero. Mas também não tinha. Hã? Não, porque quando nós dizemos que alcançamos a condição de espírito numa marcha evolutiva, que viemos da condição de proto, para sermos espírito, viemos da condição de proto-espírito, e todos os seres são inteligentes e são proto-espírito. Quando nós endossamos a eutanásia no proto-espírito, que está ali ocupando aquele corpo físico, nós estamos constituindo sustentabilidade para a eutanásia nos humanos ou não estamos constituindo sustentabilidade? E se nós não temos sustentabilidade para permitir que nosso bichinho de estimação lá siga o seu curso e desencarne, nós estamos construindo sustentabilidade para deixar os nossos irmãos humanos seguirem seu curso ou vamos querer encurtar a vida dele, o projeto encarnatório deles também? Verdade, da mesma forma que o animal... E essa é uma pergunta que nós receberemos muito, nós espíritas, porque o número de pessoas querendo adotar animais cresceu muito, o número de animais nos apartamentos cresceu muito, e essas pessoas vão ter que administrar essas situações e algumas virão a nós. Você é a favor de eutanásia? Eu não sou não, nem gente, nem ninguém. É uma questão que não tem... Agora, esse animal é portador de uma situação que ele poderá contaminar um bairro e levar desde animais a pessoas a um colapso aí. Ele traz um vírus, um bicho altamente virulento. Aí é outra história. Para salvar muitos, ter que prejudicar um. E nós, espíritas, irmos fazendo essas avaliações. É interessante que a senhora falou do mês passado, um urso da Itália atacou um camarada que estava correndo e chamaram a perícia lá, a família queria que sacrificasse o urso, chamaram os peritos, falou não, eles se encontraram numa curva e o urso atacou ele, o urso ganhou, o urso não foi sacrificado. Ué, e nem deveria. Mesmo porque significa... Não, e significa que lá é um espaço que circula ursos. Muito provavelmente. Isso é como... Vamos pensar em situações mais light. Você é de fazenda. E você vai pelo pasto afora, onde há uma boiada. E um daqueles bois, ou vaca, vem para cima de você. Vai sacrificar a vaca ou vai entender que a gente estava no espaço dela? Isso.
E que ela, claro, sabiamente nos vê como agressor, porque somos mesmo. Foi parar na guerra. Lastimavelmente somos. Eu escrevi uma coisa rápida aqui, porque já sabia que ia me perder no tempo. A ideia é cuidar sempre. Sempre há o que fazer. E o desencarne faz parte da vida. Dentre os princípios dos cuidados paliativos estão reafirmar a vida e entender o desencarne como um processo natural, sem antecipá-lo nem postergá-lo. De maneira muito simplificada, com base no fator tempo, queremos deixar bem claro: ortotanásia é o que propugna por desencarne natural. A distanásia, um desencarne postergado com sofrimento. Eutanásia, um desencarne antecipado. Suicídio assistido, desencarne antecipado. No Brasil, o cuidado paliativo se propõe a garantir, quando necessário, a ortotanásia. Quando necessário, porque o ideal é que não haja necessidade de usar esse termo, né? É nós caminharmos com o nosso projeto encarnatório e uma hora, chegou a hora de ir embora, vamos embora. É claro que chegou a hora de ir embora, a gente vai ter, quem sabe, tem uma artrite, uma artrose, e graças a Deus existem as medicações, e desde fitoterápicas, homeopáticas, as alopáticas, e existem ainda um conjunto de medicinas complementares, que inclui a acupuntura, a reflexologia, que inclui vários procedimentos que ajudam muito a compor esse momento. Então, eu vou repetir aqui. No Brasil, o cuidado paliativo se propõe a garantir, quando necessário, a ortotanásia, levando em conta o desencarne como desfecho inevitável e não sendo esperada reversibilidade do quadro, busca-se o conforto e a dignidade à pessoa nessa condição. Ortotanásia é não realizar medidas fúteis que visem adiar o desencarne de uma pessoa cuja doença de base avança, mesmo recebendo todos os tratamentos possíveis. Na medida em que a terapêutica não consegue mais restaurar a saúde, algumas tentativas de tratamento se tornam, na maioria das vezes, neste caso, obstinadas no esforço de prolongar a vida, prolongando a agonia e o sofrimento do enfermo, que, acima de tudo, deve ser protegido. Então, constituamos uma mentalidade para desencarnar o mais natural possível, de preferência em casa. Hoje nós já temos um grupo enorme de pessoas que dizem: Deus me livre de morrer em casa. Temos que sair dessa. Que bom morrer em casa. E agora temos também os que: Deus me livre, minha mãe morrer na minha casa, eu não vou entrar mais lá. Que é isso? Que é isso, fulano? Revisarmos hábitos de vida para o desencarne, se fazemos hábitos de vida para desencarne não medicalizado, ou pelo menos pouco medicalizado. Quanto mais nós tergiversamos, quanto mais nós nos afastamos de uma qualidade nos hábitos de vida, mais nós nos encaminhamos para desencarne extremamente instrumentalizado, instrumentos hospitalares e medicalizado. E nós fazermos esse olhar e sermos mais portadores de autocontrole e autoadministração, meio militares sobre nós mesmos, para fazermos uma qualidade de vida que nos mantenha bem até a nossa reta final, quando a gente vai apresentar lá algumas coisas e vamos embora. O espírito, quanto ao desencarne antecipado,
seja por suicídio, suicídio assistido, eutanásia, nós devemos ter claro que o espírito aprende e cria possibilidade de transcendência em qualquer situação que esteja. Saber que ele está ali fazendo transcendências, vindo a ser algo melhor. E aí eu coloquei um chamamento no sentido de que estejamos alertas, porque no meio das possibilidades para os hábitos que nos permitem fazer desencarne natural, não tanto medicalizado, existem as inúmeras possibilidades que nos encaminham para desencarnes muito medicalizados. E a gente saber separar o joio do trigo e adotar o que é mais confortável para o nosso final de reencarne aqui. Nos qualificarmos para desencarnar. Isso não quer dizer viver querendo morrer, não é isso. É propor a nós mesmos o máximo de capital de vida dentro do projeto encarnatório que fizemos e um desencarne natural ao final dele. É rápido, porque o tempo já foi. É só desmistificar. O suicida ele tem problema com os laços fluídicos, dependendo da queda? Ele tem... Nós ainda estamos na época da física clássica quando nos tratamos de falar de suicida, lastimavelmente. Nós temos que caminhar para o quântico e avaliar suicida na visão quântica. Na visão quântica, que é todos compartilhando e todos interagindo e todos compondo os instantes, cada um de nós está influenciando no instante de cada um aí. O suicida sozinho. O senhor já viu alguém que teve uma boa estrutura de família, uma boa educação de base? Educação para o trabalho, para a alegria, para viver, para trabalhar, para construir, para produzir, para interagir. O senhor já viu algum deles suicidar? Não estou entendendo. Vá ler a história de todos que suicidaram. História mesmo, verdadeira. Né? Livrinho de fantasia de espírita que não é espírita e que escreve livro de suicida. E escreve dizendo que é espírita para depois, anos, declarar: não, eu não sou espírita. Mas escreveu em nome do espiritismo. Não é isso que eu estou falando, não. Nós estamos falando de história. Busque a história real de pessoas que suicidaram. E o senhor vai encontrar quais são as contribuições que nós todos fizemos para que ela suicidasse. Aqui estamos reunidos em nome de Deus, de Jesus, para alcançar